Você já parou para realmente considerar o que está escrito? Ou você simplesmente repetiu o que te disseram a vida inteira? Essa pergunta paira no ar em incontáveis igrejas e discussões teológicas, muitas vezes sussurrada ou evitada por completo. Ela diz respeito ao papel das mulheres, especificamente ao direito delas de estarem atrás de um púlpito e proclamarem uma mensagem de Deus. Por séculos, uma resposta clara e aparentemente inabalável tem sido dada em muitos círculos. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Este único versículo, entre outros, moldou a vida espiritual de milhões, traçando uma linha firme que muitos não ousam cruzar. Tornou-se um pilar da doutrina, uma coluna da ordem eclesiástica, uma regra transmitida de geração em geração sem muito questionamento. Mas será que a questão é tão simples assim? A vontade divina pode ser tão facilmente resumida em algumas frases traduzidas? A repetição de uma doutrina não afirma automaticamente sua verdade absoluta. Apenas confirma sua aceitação dentro de uma tradição específica. Muitas vezes, herdamos nossas crenças como heranças de família, valorizadas e preservadas, mas raramente examinadas em sua verdadeira origem ou propósito. A ideia de que as mulheres devem permanecer em silêncio na congregação foi tecida tão profundamente no tecido de certas culturas religiosas que questioná-la pode parecer um ato de rebeldia, um passo para longe da própria fé. É uma tradição poderosa, reforçada por sermões, comentários e pela própria estrutura de liderança religiosa em muitos lugares. O silêncio imposto às mulheres em alguns ambientes religiosos não é apenas uma questão de política da igreja. Ele molda destinos e suprime vocações. Diz à metade da população que sua voz, sua perspicácia e sua inspiração divina são secundárias, ou talvez até inválidas, nos espaços mais sagrados. Imagine os incontáveis sermões que nunca foram pregados, as percepções teológicas que nunca foram compartilhadas, a orientação espiritual que nunca foi oferecida, simplesmente porque o vaso era feminino. Isso não é uma pequena briga teológica. É uma questão profunda que toca na própria natureza do chamado de Deus e no valor que ele atribui a todos os seus filhos. A pergunta ecoa muito além das paredes da igreja, ressoando nos corações daqueles que sentem um chamado divino que lhes dizem para ignorar. Este vídeo existe para provocar reflexão espiritual. Não estamos aqui para atacar a fé, mas para aprofundá-la. Nosso propósito é buscar a verdade da fé cristã baseada nas Escrituras, mesmo que isso signifique desafiar tradições humanas antigas. Viajaremos juntos ao cerne dessa controvérsia, não com o objetivo de divisão, mas com um sincero desejo de compreensão. Exploraremos as passagens bíblicas, o contexto histórico e as pressões culturais que moldaram esse debate. Faremos as perguntas difíceis, não por ceticismo, mas por uma profunda crença de que a verdade, quando buscada com sinceridade, tem o poder de nos libertar do mal-entendido e do medo. The debate about women preaching is often framed as authority versus modern feminism, but this ignores countless women who felt a calling from God. This tension has existed within Christianity for millennia. Are biblical texts restricting women universal commands, or specific instructions in a unique historical context? Answering this requires us to become spiritual archaeologists, digging through layers of history and culture. Many avoid this topic because it challenges tradition. But a faith that fears questions is fragile. We believe in unfiltered Christianity, exploring topics others avoid, for clarity and spiritual awakening. Our goal is to equip you with knowledge to seek truth for yourself. A questão de se mulheres podem pregar é um dos tópicos mais divisivos e emocionalmente carregados dentro do cristianismo moderno. É um debate que transcende meros desentendimentos teológicos, tocando em convicções profundamente enraizadas sobre identidade, autoridade e o próprio caráter de Deus. Para muitos, a resposta parece direta:
gravada na pedra da Escritura. Eles veem uma proibição clara, uma ordem divina estabelecida para a saúde e a estrutura da igreja. Em sua visão, desafiar isso é desafiar a autoridade da própria Bíblia, abrindo uma porta perigosa para a interpretação subjetiva, onde os desejos humanos ofuscam os mandamentos explícitos de Deus. Essa perspectiva é frequentemente enraizada em um desejo sincero de honrar a Deus e manter o que é percebido como uma estrutura bíblica sagrada e atemporal. Do outro lado dessa profunda divisão estão aqueles que não veem um comando divino, mas um mal-entendido cultural. Eles argumentam que as passagens usadas para silenciar as mulheres foram despojadas de seu contexto histórico e estão sendo mal aplicadas em um mundo vastamente diferente. Para eles, a proibição de mulheres pregarem é um doloroso eco de antigas normas patriarcais, e não a vontade atemporal de um Deus que declarou em Cristo que não há nem homem nem mulher. Eles ouvem as histórias de Débora, uma juíza e profetisa que liderou Israel, e Priscila, que ensinou o culto a Apolo, e veem um padrão diferente, onde Deus usa quem Ele escolhe, independentemente do gênero. Isso não é sobre rebelião, mas sobre libertação e o cumprimento da promessa de Deus. No coração dessa controvérsia reside uma tensão fundamental. A verdade de Deus é estática e imutável? Ou é uma verdade viva que se desenrola dentro do contexto dinâmico da história e cultura humana? Muitos crentes lidam com essa questão, com medo de expressar suas dúvidas. Eles veem a paixão e a convicção de ambos os lados e se perguntam onde a verdade realmente reside. É possível que ambos os lados estejam perdendo uma peça do quebra-cabeça? Este não é apenas um debate teórico. Ele tem consequências no mundo real que moldam as vidas de milhões de mulheres cristãs. Isso determina se uma jovem que sente um poderoso chamado será encorajada e mentorada, ou se dirão que seu chamado é uma ilusão. Isso influencia quem tem permissão para ensinar, liderar e moldar a direção espiritual de uma comunidade. As apostas são incrivelmente altas, pois a resposta que escolhemos impacta não apenas a estrutura de nossas igrejas, mas também nosso testemunho coletivo para um mundo que está observando, um mundo que está perguntando se nossa fé traz liberdade ou impõe limitações baseadas em algo tão arbitrário quanto o gênero. The discussion turns to key passages, mainly from Paul's letters, like 1 Corinthians 14:34 and 1 Timothy 2:12. Are these verses clear and universally applicable, or do we need to consider the historical, cultural, and linguistic context? Some scholars suggest Paul addressed specific issues in Corinth and Ephesus. How can Paul commend female leaders in one letter and seemingly prohibit them in another? It requires careful, prayerful study. The path we choose determines everything. To understand this complex issue, we must first turn to scriptures often cited to restrict women from preaching. The two most prominent passages are found in the Apostle Paul's letters. In his first letter to the church in Corinth, we read words that seem clear. Women should remain silent in the churches, for they are not allowed to speak, but must be in submission, as the law says. The second passage is found in 1 Timothy. Paul instructs Timothy, "A woman should learn in quietness and full submission. I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man. She must be quiet." For many, these passages form an unbreakable case. They establish a divine principle. Women should learn in silence and are not allowed to teach men in church. This view is held with sincere conviction. It's crucial to recognize the weight of these verses. Were these commandments a universal plan for all churches, or specific solutions for problems in Corinth and Ephesus? Para entender as instruções de Paulo, precisamos mergulhar no mundo caótico das primeiras igrejas em Corinto e Éfeso. O culto em Corinto era uma verdadeira bagunça. As pessoas falavam em línguas sem interpretação, profetas se interrompiam e os cultos eram uma confusão. As ordens de Paulo para silenciar, incluindo as mulheres,
visavam restaurar a ordem, não calar as mulheres para sempre. Na verdade, em outros trechos, Paulo instrui as mulheres sobre como orar e profetizar publicamente, mostrando que ele não pretendia uma proibição universal. Em Éfeso, as restrições de Paulo eram para mulheres sem instrução, que espalhavam falsos ensinamentos, não para todas as mulheres em todos os tempos. Eram soluções práticas e temporárias para problemas locais, não regras eternas para silenciar as mulheres em todo lugar. O Novo Testamento está cheio de mulheres em posições de liderança, contradizendo a ideia de uma proibição universal à autoridade feminina. Em Pentecostes, Pedro declarou que tanto filhos quanto filhas profetizariam. O Espírito de Deus foi derramado sobre todos. Paulo trabalhou ao lado de mulheres como Febe, uma diaconisa, e Priscila, que ensinou a Apolo a sã doutrina. Júnia é nomeada como notável entre os apóstolos, afirmando a liderança feminina no mais alto nível. Outros exemplos incluem as filhas proféticas de Filipe e Lídia, uma anfitriã da igreja. A prática de Paulo era empoderar as mulheres, não silenciá-las. O padrão bíblico é claro. Deus chama e usa mulheres no ministério. As cartas da Bíblia foram escritas para pessoas reais em culturas específicas, muitas vezes moldadas pelo patriarcado. As instruções de Paulo sobre as mulheres devem ser ponderadas em seu contexto cultural. Assim como não exigimos mais o uso de véus, devemos nos perguntar se o silêncio também era uma solução cultural. Mandamentos universais transcendem a cultura. Instruções culturais abordam questões locais. As restrições de Paulo respondiam à desordem e ao falso ensino, não à incapacidade inerente das mulheres. Aplicar práticas do primeiro século como leis eternas corre o risco de silenciar aqueles que Deus chamou. Precisamos discernir o que é atemporal e o que era para um tempo e lugar específicos. As referências de Paulo a Adão e Eva são frequentemente simbólicas, não imposições de uma hierarquia de gênero permanente. Ele pode ter usado a história da criação para abordar enganos específicos em Éfeso, não para declarar que todas as mulheres são mais facilmente enganadas. A tradição há muito tempo favorece a hierarquia, mas a tradição é uma construção humana, não uma verdade infalível. Precisamos examinar a tradição à luz das Escrituras e não permitir que ela se sobreponha à mensagem mais ampla de Deus. A tradição inquestionável pode nos cegar para o empoderamento feminino por Deus. A verdadeira fé distingue entre a palavra de Deus e a tradição humana. Nosso objetivo é honrar as Escrituras, não perpetuar tradições que silenciam. O verdadeiro perigo está em isolar versículos de seu contexto, transformando conselhos temporários em leis permanentes. Isso tem silenciado e ferido inúmeras mulheres chamadas por Deus. A interpretação isolada fragmenta as Escrituras e prejudica a igreja, privando-a de líderes talentosas. Devemos buscar todo o conselho de Deus, não construir doutrinas em poucos versículos. Uma igreja que exclui as vozes das mulheres opera com metade da sua força, como um time de futebol sem o craque. O espírito da Escritura é libertação e empoderamento para todos. A fé construída em versículos isolados é frágil. A verdadeira compreensão vem da narrativa bíblica completa, como um bom enredo de novela que se desenrola. Who benefits from interpretations that silence women? When scripture is used to control, it becomes a weapon. Throughout history, biblical interpretations have justified oppression, like slavery and segregation. Taking verses out of context creates rigid hierarchies, consolidating power. Analyze doctrines that primarily benefit those in power and limit others. Be wary of interpretations that silence the marginalized and favor the powerful. God is a loving Father who empowers all, not a rigid taskmaster. Be vigilant against teachings that use God's word to justify man-made control systems. True biblical authority leads to freedom and mutual empowerment, not domination.
question traditions that cause division, and seek a faith reflecting our Creator's heart. We've navigated a complex landscape of scripture, traditions, and interpretations. The question of women preaching impacts our understanding of God and the Church. The truth of the Bible, when fully understood, liberates us to use our gifts for God's glory, regardless of gender. Prohibitions against women speaking were likely specific solutions for temporary issues, not timeless laws. This is reinforced by biblical evidence of women serving as prophetesses, deaconesses, teachers, and even apostles. Biblical truth frees us from the fear of empowering women, aligning us with God's redemptive purpose. This is an invitation to start anew, to think, question, and seek God for yourself. Open the scriptures with a new perspective. What has this journey awakened in you? Share your thoughts in the comments below, and subscribe for more explorations of faith. Let's commit to a Christianity that seeks truth, confident it will lead us to greater freedom and love for God.